Amor, raiva, gentileza, possessividade. O contraste de sentimentos marca os relacionamentos amorosos abusivos, que podem incluir aí ofensas verbais e psicológicas. Na Central de Atendimento à Mulher da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, os registros deste tipo de violência saltaram de 16 mil em 2014 para mais de 47 mil em 2017. Se relacionamentos afetivos são caixinhas de surpresa para os adultos, imagine para os jovens em plena descoberta da vida. Meninos e meninas também são vítimas recorrentes de bullying. Bem, hoje o Conexão decidiu meter a colher nesse assunto e convidou para uma conversa a psicanalista Maria Helena Junqueira, que é ligada à Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e também a Moara Vale, consultora de comunicação da ONG Promundo. Sejam bem-vindas ao programa. Tudo bem? Oi, tudo bem? Maria Helena, começa com uma pergunta para você. Falar de relacionamentos abusivos é pisar um pouco naquele terreno lá do machismo, naquela ideia pré-concebida de que o homem é a figura dominante de uma relação, seja qual for essa relação, sempre? Boa tarde, obrigada pelo convite. Na verdade, toda relação de poder implica um grau de abuso. Seja entre homens, né, seja entre adultos e crianças, mulher e homem. Então, isso é inerente. É uma coisa que a gente, todo o tempo, a história da literatura está em torno disso. Os casos clínicos com que nós lidamos no consultório têm muito a ver com isso, né? Agora, o que você está trazendo é a questão dos jovens, né? Como isso acontece com os jovens. Isso. E, na verdade, eu acho que não se pode hoje falar de jovens sem lembrar uma coisa extremamente importante, que foi uma mudança assim, na cultura fundamental dos últimos anos, das últimas décadas, em que o jovem passou a ser o padrão de comportamento, o padrão de moda, né? E isso tem perturbado muitas famílias que não sabem muito bem o que fazer com isso. Isso implica um declínio da autoridade dos pais sobre os filhos, um declínio na escola também, em que não se sabe muito bem como lidar com os jovens. Então, eu acho que o momento é muito delicado nesse sentido. Nós temos que repensar toda uma série de questões ligadas a esse tema dos jovens, né? E o que você acha disso, Moara? E meninos e meninas também enfrentam essa questão da relação aí de dominância masculina ou não? São igualmente vítimas? Então, a gente, né, até recentemente, com uma pesquisa que a gente lançou, né, no Promundo, que é uma pesquisa que investiga a violência nos relacionamentos de namoro na adolescência, né? A gente percebeu que, de fato, existe uma série de violências que são reproduzidas, que acontecem nesses relacionamentos e que podem ser reproduzidas nos relacionamentos na vida adulta. E é até um dos interesses que a gente teve na pesquisa. Existe muito estudo sobre violência, né? Violência contra as mulheres, por exemplo, violência entre parceiros íntimos na vida adulta. A gente sabe, né, que existem estudos preliminares que dizem que a violência que acontece no relacionamento de namoro na adolescência impacta nessa violência na vida adulta, mas não se estuda profundamente isso. Então, de fato, esse estudo que a gente lança agora, né, no final de 2017, ele traz um pouco mais detalhadamente nuances dessa violência que acontece na adolescência, né? E tem a ver muito com também, para além da violência física, que é reconhecida entre os adolescentes, uma naturalização de comportamentos abusivos, comportamentos de controle, né? Então, que não são reconhecidos como violência. E o problema um pouco é esse, né? Tentar conscientizar a respeito dessa violência que não é física, mas que também é violência e não está se colocando atenção sobre, né? E não necessariamente em casos amorosos. Não necessariamente em casos amorosos. No nosso estudo, muito a parte mesmo dos relacionamentos de ficar, né, dos relacionamentos de namoro, mas, enfim, os relacionamentos ali entre adolescentes mesmo. Olha só, a série 13 Reasons Why, da Netflix, traz o tema relacionamentos abusivos, entre outros tantos polêmicos.
Mentira, invasão de privacidade, estupro, agressões verbais também estão nesse roteiro e por trás do suicídio da personagem central da trama, a adolescente Hannah Baker. A série foi bastante discutida nas redes sociais, que, aliás, tem sido um ambiente muito usado pelas vítimas através de coletivos e grandes campanhas online. Na internet também, a psicóloga e youtuber Carol Cardoso compartilhou a própria experiência de um noivado frustrado. E a gente vai assistir um trechinho. E a gente terminou por diversos motivos, mas eu fui muito apaixonada, eu fui cega. E isso não é, eu não quero nunca mais isso pra mim, ser apaixonada desse jeito, a ponto de, sabe, largar tudo, de só pensar na pessoa. E ele brigava muito comigo, e isso me desgastou demais. Mas eu consegui terminar depois de 7 meses. E... Foi estranho, porque eu não fiquei depressiva, eu achei que eu ia ficar, sabe, porque ele era tipo um vício pra mim. Mas aí eu já comecei a ficar com outras pessoas e blá blá blá, e logo deixei pra lá, sabe, parece que eu guardei numa gavetinha e deixei. E aí, quando foi 2 anos atrás... A Carol fala ali de se anular, né, amar intensamente. Isso não é, já é um sinal de algo errado, Maria Helena. Na verdade, quando você ama o outro mais que a si mesmo, né? Quando você esquece de você para amar ao outro, alguma coisa já não está bem. Né? Porque o amar é uma troca, né? Em que alguém que você ama e que você troca alguma coisa. Agora, aí tem uma questão que é paralela, que é a diferença entre paixão e amor. Né? Que é fundamental, mas que talvez não seja o nosso foco. Mas que é bom citar, né? A gente está falando aqui também para muitos jovens, para eles, é bom que eles entendam. O amor tolera as diferenças, né? Ele tolera saber que o outro não é como eu quero que seja. Então você inclui a diferença do outro como um ganho. Respeita a individualidade. E você respeita e valoriza isso no outro. E há uma alteridade. Né? E essa questão também do ser viciado, eu era viciada na outra pessoa, é um pouco por aí, né? Que é o caso da paixão. A paixão você inventa o outro. Né? Eu acho que uma coisa que é importante também, né, são dados até, a gente cruzar um pouco esses dados individuais, né? A gente traz muito isso na pesquisa. Os dados que são mais sociais, né, que são, por exemplo, o reforço realmente das relações de poder, né? Enfim, a falta de apoio aos jovens para que eles conversem sobre essas relações, né? Isolamento dos casais, enfim. E também os traços individuais que se conectam com essas relações sociais. A gente tem exemplos, por exemplo, da pesquisa que trazem, né, que as meninas elas sofrem muito com essa questão da violência física e sexual, né, para além da psicológica, e tem uma relação de poder muito grande em relação a esse cara que eu tenho que manter aqui, né, comigo. Então, às vezes, essa linha que aí vai, né, nessa função de eu tô viciada nele, eu preciso fazer tudo para agradar ele, é muito nesse sentido, de ter que manter. E a gente também tem exemplos de como que essas questões, né, relacionadas a gênero se conectam também com as questões raciais. A pesquisa ela trouxe muito como que as meninas negras também sofrem ainda mais violência nesse sentido, porque também se enxergam como inferiores quando estão em relações também interraciais, entendeu? Então a gente tem casos de meninas que falam que se sentiam muito inferiores, que se sentiam nada perto daquele cara e que achavam o máximo que tava branco. Que era branco, entendeu? Então tem muito essas relações também. Olha, a Carol está conectada com a gente. Carol, tudo bem? Oi, tudo bem? Hoje está tudo bem, né? Hoje tá, graças. Tá bem melhor. Carol, você já consegue, né, estando fora aí desse relacionamento já há algum tempo, consegue enxergar claramente aqueles sinais que indicavam que não terminaria bem, Carol? Olha, hoje eu vejo, eu acho interessante analisar, porque na época eu achava super normal tudo que acontecia. Eu achava que ele tinha ciúme porque ele me amava. Era sinal de amor, né? Eu muito carente, com autoestima baixa, eu achava tudo normal. Hoje eu vejo muita coisa, muitos sinais. O primeiro
foi quando eu viajei para Natal, aí eu queria fazer um voo de asa delta, e quando ele ficou sabendo que o instrutor era um homem, ele não queria deixar eu voar. Aí eu fui assim mesmo e relevei. Mas aí depois eu fui vendo, eu não podia ter contato nenhum com as minhas amigas, eu não podia sair de casa, eu fazia faculdade na época, eu não podia fazer trabalho com homem. Meu Facebook eu tive que deletar todos os homens. O próprio blog parece que você montou escondida. O canal eu fiz porque na época eu não podia ter contato com amiga nenhuma, nem com a minha mãe eu conversava, porque eu sabia que se eu contasse para ela, ela ia proibir o relacionamento. Então eu guardava para mim e aí foi uma forma de eu distrair, mas foi escondido, porque se ele soubesse, com certeza não ia poder fazer. E eu sentia muito medo dele, apesar dele nunca ter me batido, ele me agredia muito com as palavras, fazia muita violência psicológica. Então depois eu analisei bem, realmente eu tinha muito medo, e até hoje eu tenho um pouco de medo de me relacionar, e fiz terapia, e depois com a terapia eu descobri, né, que realmente era um relacionamento abusivo. Você já conseguiu, enfim, ter outros relacionamentos depois? Tive. Mais tranquilos? Bem mais tranquilos. Eu acho até engraçado que o meu ex-namorado falava assim, esse último que eu namorei, ele falava assim, parece que você fica esperando uma reação de explosão quando você faz alguma coisa, porque tudo que eu fazia era motivo de briga. Então, quando eu ia fazer uma coisa, eu já ficava esperando a reação explosiva, né, a ofensa, e não vinha, eu ficava assim, né? Então, eu estava sempre assustada, apesar de me relacionar, não deu muito certo. Acho que talvez por isso também. Agora, eu quero muito saber a repercussão desse seu vídeo na internet, né? Outras meninas, até rapazes, procuraram você para, de repente, trocar também experiências? Sim, eu não queria falar sobre isso, aí eu fiz o vídeo, né? Que eu não queria falar sobre uma coisa que me machucava tanto, mas aí veio essa ideia de falar e eu falei, se servir meu depoimento para ajudar pelo menos uma pessoa que está passando por isso, vai ser gratificante, né? Aí eu fiz e comecei a receber várias mensagens de meninos que estavam passando, meninos também, que estavam passando pela mesma situação, que queriam ajuda. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, fiquei até meio assim, sem saber o que fazer, mas só conversando, dando força, contando a minha experiência. E as pessoas falaram que só de ver o vídeo já se sentia melhor, sabe? Não se sentia tão sozinho, porque a pessoa fica com vergonha de passar por isso, né? E aí até me deu vontade de trabalhar com isso, de explorar mais esse lado, que eu acho que é um lado que está precisando de mais profissionais nessa área. Carol, eu vou interromper a conversa com você um instantinho, porque a Moara está aqui do meu lado concordando o tempo inteiro com você. Ela ali citou situações que provavelmente não você já trabalhou e já identificou no Promundo. A gente tem, assim, quando ela falou desses comportamentos de controle, né, o que vem muito, assim, na pesquisa é isso, tanto aqui no Brasil quanto em Honduras. Foram os dados que mais se cruzaram, assim, nos dois países. Essa questão de o ciúme ser uma desculpa para controlar. A ideia de ou uma traição ou a ideia de uma traição para você controlar a pessoa. Então, controle em relação ao que veste, com quem sai, essa proibição de ter amigos, proibição de uso das redes sociais ou então monitoramento, né? Tudo isso que ela falou realmente veio muito na fala dos adolescentes e dos jovens. Só para lembrar que a gente trabalhou ali com jovens entre 14 e 24 anos, né? Então, assim, adolescentes que estavam ainda ou acabaram de vivenciar essas relações e jovens que estão lembrando de relações recentes, né? Então, assim, só para reforçar mesmo que é algo que não é algo individual, assim, algo que está acontecendo, né, na nossa sociedade, infelizmente. Maria? Pode? Pode. Um ponto importante, eu acho que tem a ver com essa questão do ciúme. Eu não compartilho em nada essa história de a mulher virar vítima dos abusos que ela sofre. Isso foi moda há muito tempo e é absolutamente impensável. Mulher nunca é vítima. No entanto, eu acho que há um ponto que deve ser melhor pensado, que muitas mulheres, muitas de nós, acreditam que o ciúme é uma medida do amor. E que se alguém tem ciúme de mim é porque me ama. Isso porque me ama é ótimo que tenha ciúme e eu vou aguentar o ciúme, eu vou... Entendeu? Então tem uma trampa, tem uma armadilha nessa questão que eu acho que
é para ser melhor pensada. Muito bom você trazer esse aspecto. Agora, Carol, antes de encerrar sua participação, me conta, você compartilhou com a sua família em algum momento? Olha, depois de um tempo, porque minha mãe descobriu, né? Eu contei eu acho que eu contei para uma amiga que contou para ela, porque eu não tinha coragem de contar para ela, porque eu sabia que ela ia sofrer muito. Aí ela confiscou meu celular, eu bloqueei todas as redes, bloqueei das redes, não tive coragem, porque ele morava em outro estado, não tive coragem de ir lá para terminar com ele, porque eu tinha medo do que ele podia fazer. E aí tive que contar para minha mãe, né? E ela ficou muito decepcionada, muito triste, porque eu não tinha contado antes, mas eu tinha vergonha. Bom, ainda bem que você aprendeu, né, com as dificuldades, superou, enfim, tá seguindo bem a vida. Eu quero muito agradecer a sua participação, tá? Eu que agradeço você. Até uma próxima aqui no Conexão. Tá bom, obrigada. Maria Helena, eu quero muito que você comente, né, por que é difícil para o jovem levar isso para a família e a família não percebe com facilidade, ou até percebe, mas faltaria um diálogo para saber se tem algo errado com aquele jovem, o que seria? Nas famílias hoje nem sempre domina o diálogo, né? Nem sempre os filhos se reportam aos pais, procuram os pais para tratar dos assuntos que estão sofrendo, que estão preocupados, enfim. Isso ocorre. Não é sempre, felizmente, existem muitas famílias que dão acolhimento às inquietudes dos filhos. Mas, na verdade, essa questão do bullying, do maltrato, do abuso, ela provoca muita vergonha. É o caso da Carol. Né? A Carol não contou porque tinha vergonha. Quer dizer, muitos jovens, muitas crianças não contam que estão sofrendo bullying na escola ou que os amigos estão dando gelo nela ou nele, entendeu? Porque tem vergonha, porque acham que tem alguma coisa errada com eles. Então isso é muito sofrido, é muito, muito sofrido. E às vezes a criança procura o pai ou a mãe e comenta, ou por uma circunstância eles percebem. E aí podem ajudar o filho, entendeu? Moara, é importante, então, que esse tipo de educação chegue ao adolescente, né? Porque também, até como eu citei lá no comecinho, o jovem, ele está formando as suas ideias, ele está se conhecendo, né? Em muitos momentos, ele sabe que precisa ser obediente a alguém, mas até que ponto? Né? Tem que ser obediente aos pais e também, né? É preciso educá-lo para esses relacionamentos. O importante mesmo que a gente encontra, né, desses dados é a gente pensar a prevenção antes, né, quando os relacionamentos estão se formando, né, educação em sexualidade, educação em gênero, né, a gente fala muito sobre a importância disso e como, né, você falou, essa importância de estimular o diálogo, estimular a resolução do conflito através de uma comunicação não violenta, né? Enfim, são atitudes, né, recomendações que a gente dá tanto para a família, mas também para quem está trabalhando com os adolescentes, né? Então, seja dentro da escola, seja nos serviços, né? Você tem aí serviços de saúde que vão estar atendendo jovens, então podem incluir essas abordagens, né? Porque aí, de fato, você também não deixa só no âmbito da família, né? Você deixa em todos os pontos de contato aí que o jovem pode ter um ponto de apoio, que é isso que é necessário. Beleza. Separei também um trecho de um vídeo da youtuber Karina Rangel, que vale outra reflexão. Vamos ver. Não tava afim. Só servia se fosse para ele curtir mesmo no Instagram, ou seguir lá no Facebook, porque pra estar do lado dele não servia. Uma vez meu ex me disse que todo homem já assediou pelo menos uma vez uma mulher na rua, mas que isso era super tranquilo, porque homem é assim mesmo, gosta de elogiar as mulheres, e se algum homem me elogiasse ou me cantasse na rua, pra eu relevar, só abaixar a cabeça e seguir reto, porque tipo, só o que importava mesmo era o que ele achava de mim, e não os abusos que os outros homens faziam, porque homem é assim mesmo, ele mesmo fazia isso de vez em quando, e nunca queria comer a mulher, era só pra humilhar ela mesmo.
Uma vez o meu ex me perguntou por que eu estava estudando tanto, se ele já estava na faculdade, ia se formar, ele ia ter dinheiro, porque eu ia precisar ter também, quem é que ia cuidar das crianças, pra que ficar estudando tanto, ficar perdendo tempo com escola, quando ele já ia sustentar a casa, pra que isso? Precisa não, mulher, vai, quer um dinheirinho pra fazer a unha esse fim de semana? Foi o que ele disse. Uma vez meu ex me perguntou se eu não tinha lâmina de barbear em casa, porque mulher com pelo na perna era meio nojento e ele não achava legal. Se eu não tivesse, ele podia comprar pra mim, que não tinha nenhum problema. Eu lembro que eu fiquei bastante chateada com isso e eu fiquei até o fim do nosso relacionamento raspando a perna todo dia, mesmo quando não tinha nada pra raspar. Sim, ele conseguiu entrar na minha mente dessa forma. Uma vez meu ex me disse que traiu todas as suas ex-namoradas porque elas mereceram isso. Uma vez meu ex me disse que precisava ter um emprego bom para agradar as mulheres, porque, afinal de contas, a mulher só fica com o homem por causa de dinheiro, status, fama, poder. E nunca porque gosta realmente, porque uma mulher consegue ficar sozinha numa boa, mas ela precisa de um homem para bancar os seus luxos, as suas coisas, as coisas da casa, os filhos. Olha só, ela encerra esse vídeo, a Karina, dizendo que o ex-namorado e todos os namorados das meninas que estão assistindo o vídeo que repetem esse texto, não é o cara legal, né? E que para ela mudar de vida, sair do sofrimento, ela precisa deixar aquele relacionamento. É por aí. Maria Helena. Ela se deu conta... Precisa se libertar, né? Ela deixou no final ela deixa o recado dela dizendo que todo esse discurso do ex-namorado se repete por aí, né? E que não é o discurso de alguém legal. Quer dizer, eu acho que ela pôde entender claramente o lugar que ele estava delegando a ela na vida dele, né? E que isso já estava dado. Ela tendo dinheirinho para fazer a unha e depilar, para ele já estava bom, né? E ela ia tomar conta das crianças. Quer dizer, eu acho que a mãe tem que tomar conta das crianças em qualquer caso. Né? E o pai também. E o pai também, mas não é nessa configuração. Não, claro que não. Né? Acho que é outro desenho na história. Moara? Com certeza, a gente... É muito importante ela trazer isso, nessa questão dos lugares, porque é justamente o que a gente questiona, né? O que é o papel da mulher ainda de gênero, que é esse lugar de que você vai esperar que alguém provenha e você vai ficar em casa, né, fazendo as tarefas domésticas, que inclusive são diminuídas, né, como se não fosse um trabalho também, e aí por isso os homens ainda não estão nesse lugar de dividir as tarefas em casa, porque se vê isso como algo menor. E esse papel do homem de que ele tem que ser o bambambam, né, de que ele tem que mostrar a masculinidade dele, de ter que estar na rua cantando mulheres, etc. Então, que esses dois lugares têm que ser questionados, né? É a importância de questionar esses dois lugares. A gente vê casos realmente de como que muitos homens não incentivam que as mulheres, que as esposas estudem ou que as namoradas continuem os estudos, né? E como que isso impacta, de fato, ainda... na emancipação de algumas mulheres, né? Agora, no caso, até é bom a gente deixar um serviço para o caso das meninas, né? Que sofram, que se sintam constrangidas ou se sintam vítimas de algum abuso. Hoje já temos ferramentas de defesa, né? A gente tem o Disque 180, tem também a Lei Maria da Penha. Exatamente. Os meninos também podem buscar ajuda? Que eles também são vítimas, então, né? Isso ainda é, de certa forma, uma falha, né? A Lei Maria da Penha, ela aborda violência doméstica, né? Então, se for violência doméstica, pode ser que ele seja atendido. Mas, em outros casos, de fato, ainda não temos tanto suporte para os meninos. A gente tem suporte aí dentro do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não serviços ainda voltados para as questões que eles sofrem, né? Também. Enfim, em relação a bullying, etc., a gente vai para as questões mais gerais mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós separamos o site da Promundo, vamos colocar na tela já, para quem estiver em casa e poder conhecer esse trabalho. E quais informações tem lá? Conta pra gente, Moara. A gente, o Promundo, né, é uma organização não governamental que está aqui no Brasil desde 1997. E na verdade nasceu no Brasil. Nosso trabalho é para promover equidade de gênero, né, e prevenção de violência contra crianças, contra mulheres, mas de fato com esse foco no envolvimento dos homens, né, entender que é necessário desconstruir esse papel de gênero do homem, que é de dominador, que é o que tem poder. Então a gente tem esse trabalho de envolvimento dos homens
Por exemplo, em paternidade e cuidado, né? Na divisão das tarefas de cuidado em casa, enfim. Muito bom. Nesse sentido. Os 25 minutos voaram. Falei para vocês que a gente nem ia sentir. Quero demais agradecer a participação e esse tema, claro, voltará a ser discutido outras vezes no Conexão, com a sugestão de vocês até outros recortes, né? Quem sabe a gente pode produzir ao longo desse ano. Muito obrigada. Obrigada. Até uma próxima. Até o próximo. Obrigada a você também aí que, enfim, acompanhou essa nossa conversa do outro lado. Compartilhe o papo com os amigos. Acesse futuraplay.org. Até o próximo programa. Tchau.